Ora, ora, ora. Sejam bem-vindos ao meu canal, telespectador e telespectadora. Eu sou Pedro, mas pode me chamar de Pedrão. Pois é, meus bacanos e bacanas aqui desse canal, o dia desse SXE que eu irei falar aqui nesse vídeo, o dia dele realmente chegou. Um dos SXEs que eu já estava querendo falar aqui no Brasil já faz bastante tempo. Tanto que esse ano o seu criador decidiu focar muito, mas muito nele. Não só ele e de um certo alguém. E o SXE que eu irei falar aqui nesse vídeo é nada mais e nada menos que All-Father. Ou só 2011 Sonic, ou como eu gosto de chamá-lo, 2011 X. Jack Gory. E como eu tinha mencionado antes, esse ano ele está sendo bem focado pelo seu próprio criador. Não só ele, como o Rogue e o Scorshed. Tanto que o All-Father e o Rogue e o Scorshed são um dos nossos melhores representantes. Calma que mais pra frente eu irei explicar isso para vocês. Então, nesse vídeo aqui, eu irei explicar e contar a lore do All-Father aqui para vocês, até porque eu vou ser o primeiro brasileiro a explicar e contar a lore do All-Father aqui para vocês. Então, fiquem aconchegados, sentem e preparem uma pipoca, que hoje vocês irão conhecer 2011 X Jack Gory, ou All-Father, o ser que se auto-intitula como Pai. 2011 Sonic, ou só All-Father, ele foi criado por nada mais e nada menos pelo mestre Jack Gory. Sim, o mesmo criador do Rogue Scorshed, Apollyon, Sega No More e 2015 Mario. E eu mesmo adoro de fato o trabalho do cara, em questão de lore e design. Tanto que eu possuo um enorme respeito e carinho pelo trabalho do próprio Jack Gory. Porque o cara faz questão de criar uma parada completamente assustadora e bem sinistra. Tanto que é por isso que eu considero ele um dos nossos melhores representantes aqui. E em falar sobre isso, um plot twist aqui para vocês. Jack Gory, o homem por trás do Rogue Scorshed, Apollyon, Sega No More e o próprio All-Father, é confirmadamente um brasileiro. Sim, vocês não ouviram errado. Ele é um representante brasileiro. E eu descobri isso por conta de uma arte feita pelo criador do Vengeful Tales, o Vinizito, onde tem o meu rival, quero dizer, meu amigo e camarada The Slenderman, EYX e Genesis X, Executor D, MDX, The Seeker e o Tal. E bem ao lado do MDX e do The Seeker está o All-Father, mostrando de fato que ele realmente é um brasileiro. Não só ele, como o Apollyon, Rogue Scorshed, Sega No More e 2015 Mario. E assim, por mais que a maioria dos seguidores do próprio Jack Gory sejam realmente gringos, ainda assim é bem raro você encontrar ele falando em português. Porque no post do Vinizito, ele até retweetou a arte dele, mesmo ele não tendo comentado no post, porque é muito raro ver ele escrevendo alguma coisa em português. Mas continuando, como eu havia mencionado, esse ano ele decidiu focar muito, mas muito mesmo no Rogue e no Scorshed e no All-Father, em questão de arte e até mesmo em design. Porque eu já aceitei que ele não vai voltar com o Apollyon e o Sega No More nunca mais, mas nem para um caralho. E ele deixou isso bem claro por conta de duas artes que ele acabou postando lá em seu Twitter, onde tem ele falando com o Rogue de maneira calma e pacífica, e ele completamente puto de raiva com o Apollyon. Porra, cara, tadinho do bichinho doido. Mas enfim, meus bacanos, o All-Father
ele só tem esse título pela quantidade de vezes que ele acabou se multiplicando para espalhar o seu nome. E cada duplicata pode ser única ou apenas uma cópia da imagem de um Exé. Ou seja, ele consegue literalmente encarnar e pegar a forma de vários Exés, como por exemplo Lord X, Faker, No More Innocence, El Pendrive Azul, entre outros. E a sua primeira aparição e documentação foi lá na creepypasta original, feita pelo próprio JC Terrariana. Tanto que algumas pessoas falam que ele é nada mais e nada menos que uma reencarnação do Sonic.exe feito pelo JC, ao ponto dele se auto-intitular como pai. E não é à toa que ele é a outra entidade velha ao lado do Lord X. E pelo que alguns amigos meus que já viram a lore do Allfather, eles me disseram que a lore dele é bem curta e muito, mas muito interessante de se falar, pois ele possui bastante coisa para eu falar aqui nesse vídeo, desde formas, reencarnações, vítimas e entre várias coisas. E pelo que algumas pessoas falam em relação à lore do Allfather, muitas pessoas falam que a lore dele é um pouco bucha. Mas quando o assunto é Jack Gore, aí, meu amigo, é outra coisa. E mesmo com isso, eu irei fazer questão de contar aqui para vocês. Pois então, chega de enrolar e vamos contar a história de Allfather. A entidade original da qual Allfather surgiu, ele surgiu e nasceu das crenças de um povo, lá por volta de 1901, onde assumiu a forma de um bezerro de ouro, um ídolo feito pelo povo daquela época e destinado à adoração de várias pessoas daquela região. Só que tinha alguma coisa estranha residindo dentro daquele bezerro. E após o bezerro ser desmantelado, o seu ser foi dividido em várias entidades, incluindo o nosso velhote Allfather. E anos se passam até que chega o hype do Mega Drive. E Sonic the Hedgehog era bem famoso e bastante conhecido por todos nós. E Allfather percebeu isso e acabou mudando a sua forma para se assemelhar ao Ouriço Azul. A diferença é que ele vira esta coisa, um ser na forma do Ouriço Azul, com cores completamente saturadas, mãos ensanguentadas e o que chama mais atenção são os seus olhos humanizados e bem pequenos, completamente fundos da sua cabeça, junto de um sorriso de orelha a orelha, completamente ensanguentado, estampado em seu rosto, dando a ele uma aparência bem desconfortável e bizarra do Ouriço Azul. E ele usa isso para se alimentar do conhecimento humano para que todos saibam o seu nome. E o primeiro exemplo do Allfather foi lá por volta de 2011, quando ele usou a imagem de Sonic como uma forma de capturar almas. E devido a essa anomalia, uma certa creepypasta que surgiu lá no ano de 2011, baseada nesses eventos, foi criada, o que acabou fazendo com que ele ficasse bem mais poderoso. E Allfather começou a se manifestar e se duplicar ao longo dos anos, mudando a sua forma e formato para corresponder ao seu tempo atual e ganhar mais poder e vida. Bom, como eu havia mencionado antes, o Allfather tem uma lore que é bem curtinha, uma lore completamente digna de um resumo.
E se você pensa que o vídeo vai terminar por aqui pelo simples fato dele ter uma lore bem curtinha, não. Você está muito enganado. Lembram quando eu tinha mencionado que o Allfather tem bastante coisa? Então, ele possui bastante coisa que precisa ser de fato mencionada aqui nesse vídeo, porque ele tem muita coisa, que é que eu irei falar neste exato momento aqui para vocês, começando pelas suas formas. O Allfather no total, ele possui 5 formas, 4 no jogo e 1 na vida real. A primeira é a sua forma Faker, que se assemelha muito, mas muito com o Sonic, só que a diferença é que ele tem a pele bem mais alaranjada, ao contrário de vários XS que possuem uma forma Faker quase perfeita e idêntica ao Ouriço Azul. A sua segunda forma, que é essa aqui que todos nós conhecemos, que é a imagem do próprio Allfather. A sua terceira forma, Godfather, onde ele se transforma nessa coisa preta, alta, possuindo 4 braços e possuindo um buraco de minhoca dentro do seu rosto. E na moral, maluco, só de olhar pra essa desgraça aqui já bateu um calafrio do caralho. Que porra, olha que bicho horrível. E a sua forma verdadeira é essa nuvem de matéria vinda do Void, possuindo a coloração vermelha, preta e branca. E por último, a sua forma humana, onde ele vira esse homem completamente misterioso, usando um sobretudo e um chapéu enorme cobrindo uma boa parte do seu rosto. E isso só mostra que ele realmente consegue sair do seu mundo para o mundo real. E ele usa essa forma para dar às suas vítimas o CD escrito Sonic.exe para que elas acabarem entrando em seu mundo. Não só isso, como ele também tem encarnações. O Allfather, ele possui 3 encarnações, e essas encarnações possuem objetivos e destinos completamente diferentes do Allfather. Começando pela primeira, chamada X, a primeira encarnação do Allfather, onde ele se assemelha muito com o My Five The Crimson Sonic.exe, só que a diferença é que ele possui cores saturadas, olhos negros e possuindo uma cicatriz no formato de X em sua cabeça. 0-6, a segunda encarnação de Allfather. E o 06, ele é muito parecido com o 2017X, só que ele possui vários aspectos e características de um plush, tanto que ele possui a sua forma Faker e a sua forma besta, que é 2 vezes mais grotesca e distorcida que a forma besta do 2017X. E muito provavelmente ele também deve ficar completamente irado de raiva quando alguém diz que ele não é o Sonic. E por último, o Allfather, a terceira e última encarnação que é que todos nós conhecemos. E essas encarnações que eu acabei de mencionar são encarnações dele mesmo, ou seja, encarnações próprias, pois ele pode encarnar em vários XS, como por exemplo, dele ter encarnado no Sank, Demogre, Griatos e até mesmo o Bandado, mostrando de fato que ele pode encarnar e se multiplicar por vários seres que surgem diante de seus olhos. E eu sei que vocês devem estar se perguntando: Pedrão, o Allfather ele possui vítimas? Sim, ele possui vítimas. E no total são 3 vítimas que ele acabou tendo. E as 3 vítimas do Allfather são Alex, Josh e Edgar. 3 homens que acabaram sendo as principais vítimas nas mãos do Allfather. E as únicas almas que ele gosta de torturar são Alex e Josh. E esses 2, eles são nada mais e nada menos que irmãos. 2 irmãos que acabaram pegando a forma do Tails e do Knuckles graças a ele. E o Edgar na forma do Eggman. E muito provavelmente as suas almas acabaram sendo capturadas graças ao CD. E ambos os 3 passarão por toda a eternidade sofrendo das piores formas possíveis
e dando ao máximo de diversão ao 2011 Sonic. E já as suas habilidades, ele possui imortalidade efetiva e ele é confirmadamente um EXE ilimitado, mostrando que ele realmente é um EXE extremamente poderoso e uma forte ameaça para aqueles que são considerados os seus filhos. E antes que eu me esqueça, eu preciso mencionar um certo horrorbreu do Jack Gory, que é 2015 Mario, que eu tinha acabado de mencionar antes. E esse horrorbreu é uma mulher. Isso é uma mulher? E também calma, porra, calma, isso é brincadeira, calma. Não é nem piada, isso real é confirmado pelo próprio Jack Gory, essa personagem é confirmadamente uma mulher. Então calma, sossega, ok? Ok, é brincadeira, desculpa. Mas continuando, a 2015 Mario é nada mais e nada menos que a mãe dos horrorbreus. Tanto que eu gosto de chamar ela de All-Mother. E assim como o All-Father e outras criações do próprio Jack Gory, ela também é uma horrorbreu brasileira. E também quero deixar uma coisa muito bem clara para todos vocês. Não considerem a 2015 Mario como a verdadeira mãe dos horrorbreus. Só considerem ela só no universo das criações do Jack Gory ou só para vocês mesmos, pois ambos os dois eles são confirmadamente irmãos. Ou seja, eles não são um casal, pois se esses dois fossem, meu amigo, seria um bagulho zoado e tosco pra caralho. Então, não considerem a 2015 Mario como a mãe verdadeira dos horrorbreus. Não. E sim, quem é o verdadeiro pai dos horrorbreus, que eu já fiz vídeo aqui no canal, é uma das criações do Ultra Inferno 64, Executable M, que também é chamado de All-Father, tanto que esses dois eles já se encontraram várias vezes. Mas só sei que 2011 Sonic, ou só All-Father, é senão uma das entidades mais poderosas da comunidade de EXEs lá na gringa e aqui no Brasil, mostrando de fato que ele é o pai dos EXEs, ou só o verdadeiro X original. Bem, esse foi o vídeo do All-Father. E esse foi sem sombra de dúvidas um dos EXEs que eu já estava querendo falar aqui no canal já faz bastante tempo. Porque a maioria dos vídeos do All-Father aqui no YouTube, a maioria você encontra vídeo gringo. E já aqui no Brasil, é muito raro você encontrar brasileiro falando do All-Father por aqui. Tanto que nessas últimas semanas, um canal chamado Trashman, que fez um vídeo fazendo uma definição sobre o All-Father. E inclusive um salve, Trashman. Só que a diferença é que ele não contou a lore e as habilidades do All-Father. Mas eu, sim. Então, podemos considerar ele como o primeiro brasileiro a falar dele aqui. Já eu sendo o segundo. E eu espero de verdade em ter ajudado vocês e em ter contado a lore do All-Father e ter explicado muito bem sobre ele. E se tiver alguma coisa faltando, ou até mesmo um erro aqui nesse vídeo, me corrigem nos comentários, porque eu vou estar vendo o comentário de cada um de vocês aqui nesse vídeo. E mesmo que o 2011 Sonic tenha uma lore bem curtinha, eu fiz questão de falar dele por completo aqui no Brasil, pois eu considero 2011 X Jack Gory, ou só All-Father, um dos nossos melhores, se não o melhor representante brasileiro aqui da comunidade EXE. Hasta la vista, meus bacanos.